outros não dão. Agora são 8h01. Começa hoje em Recife, no Pernambuco, a Conferência Brasileira de Mudança do Clima. Começa hoje, vai até sexta-feira. E de lá fala ao vivo a nossa repórter Naama Nunes. Olá, Naama, bom dia. Bom dia Marilu, bom dia Glauco, bom dia também aos meus colegas aí de redação, Michel, o Eduardo Quirino. Falamos de Recife hoje, né, Marilu? A reportagem da Rádio Brasil Atual está aqui hoje em Recife, né? Pernambuco, capital Recife. Eu começo daqui a pouquinho, Marilu, já estou por aqui, a Conferência Brasileira de Mudança do Clima, né? Durante esses 3 dias de evento, então, de hoje até sexta-feira, 3 dias, representantes de organizações não governamentais, movimentos sociais, governos, comunidade científica, além de setores privados e públicos, vão debater aqui em Recife os desafios do Brasil alcançar as metas do Acordo em Paris em 2015, que tem como pauta central ali a redução dos gases de efeito estufa em até 45% até 2030, além de neutralizar as emissões globais até 2050, Marilu. Nesses 3 dias aqui em Recife, aqui na capital de Pernambuco, vão rolar mais de 50 painéis com temas ligados à agricultura, pecuária, direitos humanos, energia, florestas, tecnologias limpas, negócios sustentáveis e também mobilidade e economia verde. Um dos temas aqui da conferência, Marilu, central, aqui que irá abordar são as consequências do derramamento de óleo que alcançou aqui o estado do Nordeste, 114 municípios e 342 localidades. E ontem à noite eu tive a oportunidade de conversar aqui em Recife, quando a gente chegou. Eu bati um papo com o Caio Magri, ele que é diretor-presidente do Instituto Ethos, e ele falou pra gente sobre os desafios, né, dessa conferência, do Brasil alcançar aí as metas previstas no Acordo de Paris em 2015, e falou também sobre a expectativa desses 3 dias de evento. Vamos ouvir, Mario? Vamos ouvir então Caio Magri, presidente do Instituto Ethos, um dos realizadores deste evento. Estamos muito felizes de concretizarmos a nossa Conferência Brasileira de Mudança do Clima, um desafio enorme. No ano em que a COP25 foi cancelada inicialmente pelo governo Bolsonaro e mais recentemente no Chile, em função da crise que o país vive, em um momento tão sensível para as democracias e para as economias da América Latina, que de um lado experimentam o arrefecimento das políticas neoliberais, de outras austeridades econômicas e sociais, mas não tem contra-respostas da sociedade. Acho que a gente está muito mobilizado. Passamos um ano em que o debate científico muitas vezes foi reduzido fortemente ao debate moral, desqualificador da produção científica, do rigor intelectual e da diversidade cultural dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Foi um ano em que não foi suficiente falarmos de mudança do clima, mas de crise climática, dada a gravidade do cenário e de seus efeitos concretos. Lamentamos muito que esse evento agora, hoje, que começa no dia 6 de novembro e vai até o dia 8 de novembro, em Recife, seja contemporâneo do maior desastre ambiental do Nordeste, contemporâneo das ofensivas da grilagem e da corrupção contra a floresta, contemporâneo das injúrias dirigidas ao líder Raoni, líder indígena, e mais especialmente do assassinato do líder Guajajara, Paulo Paulino, um dos muitos assassinados, violentados e ameaçados no Brasil. No nosso país, no nosso continente, índios, pobres e negros povoam a palavra infâmia em suas existências, são riscadas e apagadas sob a ordem da violência, da obscuridade ou da censura aos seus direitos e sonhos. Em memória desses homens e mulheres abatidos e de suas mais obsessivas desejos, das suas excessivas destinações, damos início à Conferência Brasileira do Mudança do Clima aqui em Recife. Realizar essa conferência é quase tão ousado e comprometido quanto a atitude de muitos cidadãos e cidadãs, homens e mulheres, em todo o litoral do Nordeste e com as praias, com os meios que têm à disposição. Não sabemos ainda as consequências para a saúde das pessoas, nem seus nomes, e talvez a maioria só se torne fragmentos de notícias. De seus gestos,
surge um efeito misto de admiração e de indignação. Sobretudo a inspiração de uma atitude em que podemos engajar a nossa sociedade, participação e comprometimento. Ignorar, desqualificar ou suavizar os efeitos das mudanças do clima, da crise climática e da perda da cobertura vegetal não são signos de um improviso ou signos exclusivos da cólera ignorante de alguns governantes. São aspectos de uma arbitrariedade terrível, exercida sob a insígnia e peso da continuidade e aprofundamento das desigualdades, que, de uma certa maneira, exige a participação própria da sociedade. E se uma parte dela, sua maioria absoluta, serve como testemunha suplicante, outra, uma minoria também absoluta, serve como solene executora. Sabemos o que significa quando olhamos para as cadeias produtivas de centenas de empresas e polos produtivos, como o polo gesseiro de Pernambuco, que destrói o cerrado e exige o trabalho absolutamente indecente de pessoas. E quando analisamos o lobby da agropecuária e a ofensiva da exploração mineral ao processo de marcação das terras indígenas. O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro costuma dizer que madeireiros e garimpeiros ilegais funcionam como carne de canhão para a expansão da fronteira econômica da Amazônia e para a sua privatização. Ontem, o governo Bolsonaro comemorou 300 dias de governo. Na minha visão, 300 dias de desgoverno. 300 dias de um governo incapaz de reconhecer seus enormes erros, que provocam a destruição do nosso país, ao desmantelar as políticas ambientais, sociais e fundiárias que construímos duramente ao longo dos últimos 30 anos. O resultado dos 300 dias de desgoverno é o desmantelamento dos mecanismos de controle, comando e repressão aos crimes ambientais que destroem a sociobiodiversidade de nossos biomas, de nossas florestas, de nossa caatinga, de nossos cerrados, de nossos rios e litorais. O resultado de 300 dias de desgoverno é o desmantelamento dos mecanismos de proteção e garantia dos direitos históricos dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Ao dar início a essa primeira Conferência Brasileira de Mudanças do Clima, queremos dar um basta à destruição das políticas ambientais, sociais e fundiárias em curso, afirmar com contundência e urgência o cumprimento por todos os países e povos do Acordo Climático Global e que a vida nas florestas, nos cerrados, nas caatingas, nas praias e litorais sejam fontes inesgotáveis e sustentáveis para a cultura, para a economia, para a segurança da sociedade e para toda a vida na sua manifestação multicultural global. É isso que eu desejo e que eu espero dessa Conferência Brasileira de Mudanças do Clima, que é o mais importante evento que acontece nas Américas no ano de 2019, nessa agenda de crise climática. Um forte abraço para todos e para todas. Portanto, ouvimos aí Forte a declaração do Caio, né,